Cabeça Cast. Sejam bem-vindos a mais um podcast Cabeça Cast. Eu até hoje não sei o nome. Eu sinceramente não sei o nome. Episódio 6. Eu estou muito animado hoje para este vídeo. Vê-se que eu estou muito animado para gravar vídeo hoje. Não estou? Ai, bem. O que eu vou falar hoje? Primeira coisa, eu tenho aqui uma bebida totalmente estranha que ninguém suspeita de que é. Nunca ninguém na vida vai saber o que é. Mas isso não interessa. O que vamos falar hoje? Eu não sei. Vamos falar sobre Portugal e Brasil outra vez? Bora lá! Por que não? Deu views na última vez que eu falei sobre Portugal e Brasil. Por isso, se dá views, quer dizer que vocês gostam. Se eu estiver aqui a falar da minha vida, ninguém quer saber da minha vida. Por que vocês querem saber da minha vida? Desliga o telefone. A minha vida é tão interessante, é muito interessante. O que é que eu disse? O que é que eu fiz ontem? Editei vídeos. E fiz capas. É isso que eu querem que eu diga. A minha vida é isso. Eu não tenho que falar da vida, então eu vou falar sobre Portugal e Brasil, que é uma coisa que eu tenho feito estes últimos tempos e tem dado certo. Hipocrisia aqui, não. Eu sou realista, eu gosto de ser sincero. Bem, o que eu posso falar sobre Portugal e Brasil? Bem, na última vez eu não consegui terminar a minha frase, porque tinha aqui uma interrupção que não me deixava terminar as minhas frases, então aquele vídeo ficou uma confusão total. Eu não consegui dizer o que eu queria, porque aquele vídeo ficou uma confusão total, porque eu tinha de estar a prestar atenção numa pessoa a gritar e no vídeo, então eu perdia-me todo. Mas agora aqui não, agora estou sozinho, consigo fazer. Bem, vamos começar a falar sobre Portugal versus Brasil. O que é que eu disse na última vez? O que é que eu disse no último vídeo? Eu sei que no último vídeo eu falei sobre os brasileiros estarem mais propensos a dar hate do que os portugueses. Eu concordo com a fala de um mês atrás. Concordo. De um mês atrás até agora não é que eu tenha recebido hate. Eu acho que não me lembro de um comentário de hate que eu recebi do último podcast até aqui. Eu não recebi nenhum comentário assim dizer de hate por parte do Brasil ou de Portugal para confirmar essa suspeita, mas sim. Mas outra coisa, hate, no caso, na internet, eu acho que sim, o brasileiro, como eu disse no outro vídeo, não quero generalizar, não 100%, mas o brasileiro é mais... Como é que há de dizer? A palavra... Esqueci-me da palavra. É mais propenso, assim dizer, a dar hate do que o português. Primeira coisa, há muitos mais brasileiros no mundo do que portugueses. Brasileiros já há 263 milhões e portugueses só há 10 milhões, 11 milhões para aí, tipo, que vivem em Portugal, né? Assim dizer. Então é normal que seja mais propenso os brasileiros a dar hate porque a população é 20 vezes mais, 30 vezes mais, eu não sei fazer contas. Eu vou fazer contas aqui no telefone, talvez eu faça contas aqui no telefone, mas que conta que eu tenho que fazer? 263 a dividir por 11. 23 vezes, acho que é isso, essa conta que se faz. Eu não sei, eu sou burro. Mas eu acho... Eu estou a bater palmas para sincronizar o áudio, porque eu não sei se sincronizei ao começo, mas eu acho que sim. Mas por via das dúvidas, mais vale bater palmas agora. Ao fazer o minha machadinha, minha machadinha, Gabriel Focat. Uma foca não. Focat. Bem, como há 23 vezes, este cálculo pode estar completamente errado. Eu não quero saber. De mais brasileiros do que portugueses, é normal que sejam mais propícios a dar hate. Por isso, não podemos usar essa característica para fazer a nossa medição nada precisa feita por um qualquer, né? Mas sim, eu acho que sim. O que é que eu acho que sim? Eu não faço ideia. Este vídeo é caótico. Os podcasts são caóticos. Porque é que alguém o há de ver? Porque é que eu faço? Não faço ideia. Uau, esta mela saiu. Eu tenho TDAH só pode, porque eu perco-me na minha conversa. Bem, foca! Gabriel! Bora falar! Mas não, eu não recebi nenhum comentário de hate, mas às vezes os brasileiros dão mais hate porque os brasileiros não sabem aceitar a opinião das outras pessoas. Eu vejo que os brasileiros, se alguém fala mal do Brasil, alguma coisinha que seja, nem é falar mal. Tipo, não concordo com eles, diga que na opinião da pessoa ache, não sei o que, é música de Portugal melhor. Eles já vêm com o hate, não sabem aceitar a opinião dos outros. Não sabem aceitar. É simplesmente isso. E isso faz com que tenham hate, porque não sabem aceitar opiniões. Acho que é esse o diferencial. Não sabem aceitar
opiniões de outros pontos de vista, de outras pessoas. É isso que faz-os dar mais hate, porque todo o hate que eu recebi foi tipo, por não concordar com uma coisa, no caso do público brasileiro, não concordar tipo com a música da Disney, da Rapunzel, não sei se é esse o caso, que Portugal é melhor. Eu digo isso e já recebi hate, a dizer, não, Brasil tem as melhores dublagens do mundo, não sei o quê. Ok, pode ter as melhores dublagens, mas na minha humilde opinião, de acordo com aquilo que eu vivo, que eu vivi até hoje, eu acho que a de Portugal é melhor. Mas é na minha opinião, se vocês não concordam e preferem a do Brasil, boa! Digam nos comentários que preferem a do Brasil, não sei porquê, e ok, mas não precisam dar hate à pessoa, por a pessoa estar simplesmente a dar a opinião dela. Será que eu estou a gritar aqui e vocês estão a romper-vos os vossos tímpanos? Eu espero que não. Se tiverem, desculpa. Mas isto aqui não está a funcionar muito bem, não sei porquê. Mas é isso, por isso tentem aceitar a opinião. Brasileiros, tentem aceitar mais a opinião das pessoas. É porque eu não digo por mal, eu não digo que uma música... Eu não estou a dizer, por eu gostar mais da música de Portugal, não estou a dizer que do Brasil não presta, que não vale nada, alguma coisa assim. Eu só estou a dizer que, tipo, eu prefiro a de Portugal por causa disto, e eu explico sempre nos vídeos por causa disto, disto e disto. Entendem? Entendem o meu ponto? É simplesmente isso, não é mais nada. Sabes? É tipo, é isso. Bem, eu espero que tenha ficado claro. Por acaso ficou, porque tem aqui várias luzes, então ficou claro. Está claro demais. Mas é essa coisa que eu estou a dizer. Eu também tenho que tentar falar um pouco mais devagar, porque eu sei que os brasileiros não entendem os portugueses se falarem muito rápido. Eles não entendem. Mesmo que seja a mesma língua, se eu falar muito rápido, eles dizem que não entendem. Mas esta coisa eu também não entendo. Eu sei que brasileiros não têm culpa nenhuma, mas os brasileiros não compreendem os portugueses quando falam muito rápido. Tipo, alguns não compreendem quando falam muito rápido, ok? Tipo, não percebem nada. Mas os portugueses percebem tudo. Tudo. Praticamente tudo, no caso. Que os brasileiros dizem. No caso, talvez não expressões, gírias ou alguma coisa assim, mas assim, no contexto em geral, tipo, olá, bem, assim, a falar em geral, sem usar, tipo, essas palavras que são diferentes entre um país e outro, o português percebe, pelo menos até hoje eu nunca vi um português a dizer que não percebe um brasileiro. Talvez aqueles brasileiros que têm um sotaque mais do sul ou do norte, eu não sei, que é um sotaque bastante diferente do normal, que é bastante tipo... Como é que eu há a dizer? É bastante... Até às vezes eu tenho dificuldades em me perceber porque é um sotaque mais... Às vezes nem os próprios brasileiros entendem porque é um sotaque mais carregado e tudo. Então não entendem tanto, mas eu não entendo nada de sotaque. Mas eu não sei se é do norte ou se é do sul, acho que é do norte, não sei. Que não percebem assim tanto. Só aí é que talvez os portugueses não entendam os que os brasileiros estão a dizer. Mas de resto, quando é um brasileiro assim dizer... Normal, entre aspas, tipo, que é um brasileiro com um sotaque, digamos, neutro, percebemos em 100%. Já os brasileiros, os sotaques de Portugal, também há vários sotaques em Portugal. Há o sotaque do norte, que digam o caralho, não sei o quê. Eu sou meio que do norte, então tipo, yeah. E há o sotaque de Lisboa, que é mais do sul, que é mais formal e assim. Há o sotaque do centro, mais assim. Há o sotaque alentejano, aí até para mim é um pouco mais difícil de perceber. Há o sotaque dos Açores, aí sim é muito difícil para eu perceber. Há o sotaque da Madeira, que também não é assim tão fácil, por isso eu próprio também não percebo algumas vezes os portugueses. Alguns sotaques de Portugal, é normal. Mas o neutro eu percebo do Brasil, mas há brasileiros que não percebem o sotaque neutro, assim dizer, de Portugal. Porque é que isso é, não sei. É por isso que eu tenho de tentar falar um pouco mais devagar, para vocês perceberem. Porque eu às vezes começo a falar tipo... Eu falo muito rápido, não sei o que é que eu quero... E vocês depois não percebem, e talvez nem eu perceba, imaginem vocês. Né? Então... É isso. De resto... O que é que eu há a dizer sobre Portugal versus Brasil que eu queria dizer? Há uma coisa, sem ser do hate pela internet, é claro que há o hate, o racismo, a xenofobia na vida real, sem ser pela internet. E aí eu acho que posso dizer sim que os portugueses são mais xenofóbicos, também não generalizando, do que os brasileiros.
pelos relatos que há aí, quando portugueses vão ao Brasil, eles são recebidos de maneira muito calorosa, que é uma maneira brasileira que é um dos países mais, assim dizer, calorosos e amigáveis daquela parte de, tipo, há sempre exceções, mas são um povo muito caloroso, um povo que gosta muito de socializar e assim. Então, um dos, tipo, não podemos comparar com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, um vizinho não conhece o outro, praticamente, não se falam. Já no Brasil conheces a rua inteira, as fofocas inteiras da cidade inteira. Então eu acho que o Brasil aí, nesse caso, é menos propenso a dar hate pessoal, xenofobia ou quê, do que os portugueses, porque em todos as coisas que vemos, que relatos que são-nos contados, os portugueses que vão para o Brasil são muito bem recebidos, mas nem sempre todos os brasileiros que vão para Portugal são bem recebidos. Há muitos que sofrem por xenofobia e assim essas coisas por serem brasileiros. Portugueses mandam tipo ir para o teu país, volta para o teu país e não sei o quê. Talvez eu até já tenha presenciado isso pessoalmente, não agora um caso que eu me lembro assim claramente, mas talvez eu já tenha presenciado isso ou visto isso em algum sítio, os brasileiros a serem maltratados por serem brasileiros. Mesmo que falem, tipo assim dizer, a mesma língua, só por não serem portugueses serem maltratados. Mas em relação ao Brasil, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi um português a dizer que foi maltratado no Brasil, a dizer para voltar no país dele e não sei o quê. É claro que pode haver, há sempre as suas exceções no caso, mas não acho que seja tão natural, tão repetidamente, tão frequente do que ao contrário. Dá para entender o que eu estou a tentar dizer? Tipo, não acho que seja tão recorrente. E agora eu vou beber um pouco de sumo que ninguém sabe o que é, porque a minha garganta está seca e não consigo continuar a falar. Enquanto isso, vão ficar aqui e eu vou fazer um ASMR. Ok. Eu só estou a beber sumo por causa do vídeo. Porque eu também tenho aqui água. Tenho aqui a garrafa de água. Eu não sei, mas no podcast eu gosto de beber Coca-Cola. Eu nem bebo Coca-Cola. Bebo Coca-Cola, eu por acaso bebo. Mas não bebo assim, normalmente. Só nos podcasts é que eu decido beber Coca-Cola, não sei porquê. Mas eu acho que isso aí ninguém quer saber porque é que estás a beber Coca-Cola de vez de água, ou se estás a beber água, se estás a beber outra coisa. E eles querem que eu continue com o tema. Bem, então eu acho que não acontece tantas vezes como ao contrário. Eu fiquei bastante desanimado depois de beber esta Coca-Cola, não sei porquê. Eu estava a falar tão intensamente que do nada a minha energia diminuiu bué. Eu não sei porquê. Chama-se energia social. Então eu agora até estou a falar mais baixinho, não sei se vocês estão a ouvir, mas eu estou até a falar mais baixinho. Então, como eu estava a dizer, eu não sei porque eu vou falar mais baixinho, eu tenho que falar um pouco mais alto. Eu só acho. Eu vou adormecer. Eu tenho sono. Bem, então é isso. Eu acho que os portugueses, em questões de xenofobia, são mais frequentes do que os brasileiros aos portugueses. Com licença. Eu já vi muitos relatos no TikTok e assim de. Desculpa lá. Schultz. De brasileiros a dizerem que sofreram algum tipo de racismo, de xenofobia por serem brasileiros. A dizer volta para o teu país, não te percebo e assim. Até estava a ver um podcast do David Carreira que foi ao Brasil há um mês atrás. Eu acho que falei isso no podcast atrás, mas eu ainda não vi o podcast inteiro, ainda não tive tempo de ver o podcast inteiro, mas tenho de ver. E o David Carreira, para quem não sabe, é um cantor bastante famoso em Portugal, que também tem várias músicas com o MC Kevin do Brasil e agora com outros cantores do Brasil. E ele recentemente, há um mês atrás mais ou menos, esteve no Brasil e esteve num podcast o Vênus, podcast Vênus, que eu já acompanhava antes, há bastante tempo, e ele literalmente estava a falar disso. Eu vi um corte desse podcast que ele estava a falar literalmente disso, de tipo portugueses, de brasileiros sofrerem xenofobia. As apresentadoras, a Cris e a Jasmine do Vênus,
estavam a perguntar se ele sofreu algum tipo de racismo, alguma coisa assim, quando chegou ao Brasil. E ele, pelo contrário, ele disse pelo contrário que foi muito bem recebido. E elas estavam a dizer que há relatos que os brasileiros não são assim tão bem recebidos. Ó vizinha, se conseguires não falar só mais uns minutos enquanto eu gravo o podcast, eu agradeço. É que está calor, eu não quero fechar a janela. Obrigado! E muitos brasileiros não são assim tão bem recebidos em Portugal. Tipo, têm muita dificuldade de arranjar emprego e tudo por causa de serem brasileiros. E eles também estavam a falar de uma série. Para quem não viu, eu fiz um vídeo de desafio. Perguntas sobre séries da Netflix, ok, que vai estar aqui em cima no i neste lado. E eu fiz um vídeo que falámos sobre essa série de Emily in Paris, onde é retratado essa parte, porque o David Carreira também é francês. E no caso, eu também sei falar francês. Bonjour, ça va? Tipo, também posso falar francês se vocês quiserem. Mas eu não vou continuar a falar francês aqui no podcast porque senão vocês não iam perceber. Eu sei falar 5 línguas. Me respeitem. Foda-se. Ninguém quer saber. E como eles estavam a dizer também que em Emily in Paris isto é muito retratado que as pessoas de França, de Paris, tipo, quando chegam pessoas que não falam francês, que não são assim tão bem tratadas e que eles não tentam entender o que a pessoa está a dizer. Mas ao contrário do Brasil e de Portugal, que eles, se vem outra pessoa de fora, tipo espanhóis que vão para Portugal, ou ingleses que vão para Portugal, os portugueses, e no caso brasileiros, tentam sempre arranjar maneira de se comunicar para entender a pessoa. Fazem tudo para entender a pessoa. Já outros países, tipo Espanha, França, Alemanha e assim, também já vi vários relatos da Alemanha, não tentam entender o outro país. E muitos nem sabem o inglês, porque o inglês normalmente é uma língua que é falada internacionalmente, que é para se conseguir comunicar melhor. Mas que eles nem tentam falar isso porque, tipo, recusam-se a falar outra língua sem ser a deles. Simplesmente recusam-se a falar outra língua sem ser a deles. Porque é que isso é, não faço ideia. Mas há essa diferença enquanto nós, portugueses e brasileiros, tentamos entender ao máximo o que é que as outras pessoas estão a dizer. E não sei, será que isso é cultural? Se isso já vem de há muito tempo atrás? E não sei o que é que faz disso... O que é que faz isso ser assim, né? Outra coisa que estavam a falar é que há sempre exceções. É claro que em todos os países há sempre aquelas pessoas que são exceções, né? Por exemplo, eles estavam a falar também naquele podcast do David Carreira que estava lá, estavam a falar também sobre a política de extrema-direita. Nesse caso, haver exceções que, tipo, no Brasil, uma pessoa de um partido de extrema-direita foi eleita. No caso, vocês devem saber porque é o vosso atual presidente do Brasil. Espero bem que isso se resolva em outubro, daqui a um mês e tal. Espero bem. Se vocês são a favor dele, literalmente podem se desinscrever do meu canal, porque mesmo que eu não esteja aí a viver, afeta a toda a gente, porque ele matou várias pessoas com a negligência dele. Mas eu não quero falar de política. Política é um assunto que eu não gosto de falar, porque por haver muitas... Eu aceito a opinião de todos. Se vocês gostam dele, eu até vos ia dizer para deixarem aqui nos comentários porque é que vocês gostam dele, os motivos, mas sinceramente eu não quero saber, porque não há motivos que aceitem vocês gostarem dele. Alguém gostar dele ainda. Ponto. Não estou a dizer que o Lula, no caso, que é melhor. Não estou a dizer isso, mas há outros candidatos à presidência, sem ser eles os dois. Mesmo que só eles os dois é que têm as maiores chances de ganhar, há outros presidentes. Eu não estou a dizer que todos são perfeitos, mas que o atual não é nada perfeito e que é um dos piores que teve aí, é claro que sim. Mas em Portugal também aconteceu a mesma coisa. Nas últimas eleições, que foi... Eu não me lembro... Foi este ano ainda? Não sei se foi este ano ao começo do ano ou se foi ao fim do ano passado, eu não me lembro. Eu não faço ideia. Eu vou conferir. Quando é que foram as eleições? Sei que houve... Acho que foi em 2021. Sei que houve algum problema com o Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda não era a altura das eleições, mas ele revogou isso para ser eleições. Porquê? Não sei. Não me lembro mais. Eleições em Portugal. Em Portugal... Em Pitada não. Portugal. Quando foram?
Foi em janeiro de 2021? Já faz um ano? Foi no ano passado já? Não foi este ano? Será que eu estou assim tão perdido? Será que eu estou assim tão perdido? Não, foi em janeiro de 2022. Está certo, foi ao começo do ano. E aqui, e é isso mesmo que eu queria dizer, em relação a haver várias exceções e tal, está aqui mesmo esta parte que eu queria dizer nos partidos mais votados. No Brasil foi eleito um partido de extrema-direita, o Bolsonaro, no caso que está lá, eu nem queria estar a dizer o nome dele. Mas não é que em Portugal seja diferente. No caso, quem está no poder agora acho que é o PS. Quem ficou em segundo lugar, como é normal, foi o PSD. Mas em terceiro lugar, que é um absurdo, foi o Chega, que é o partido de extrema-direita daqui. Eu sei que em Portugal não é chamado de extrema-direita, eles não são bem de extrema-direita, mas são mais virados para a direita do que para o centro ou para a esquerda. E o presidente que eles iam escolher do Chega é o André Ventura, um presidente totalmente como o do Brasil, xenofóbico, homofóbico, racista, isso tudo que tem, que queria mandar todos os ciganos para fora de Portugal, a comunidade LGBTQIA+, para fora de Portugal. Ele foi muito racista, homofóbico, xenofóbico, essas coisas todas. E mesmo assim, ficou em terceiro lugar, com uma porcentagem até alta. E em Portugal, eu não sei bem como é que funciona isso do Parlamento e tudo, mas de acordo com a porcentagem de votos, também é de acordo com os assentos que os deputados vão ter no Parlamento. E no caso, atualmente tem 12 deputados no Parlamento. Ao todo são 230 deputados no Parlamento. 117 são do partido que foi, no caso, que é o presidente. No outro foi o segundo, o PSD, no caso, acho. Eu posso estar totalmente a dizer coisas erradas, porque eu não percebo nada de política. Então posso estar a dizer coisas totalmente erradas. E o terceiro foi o Chega, que tem 12 pessoas. Já é uma grande coisa. É uma grande coisa ter 12 pessoas de um partido totalmente da direita no poder, né? Mas não é só nesses países. Como há tantas coisas, as pessoas, não sei se as pessoas são tapadinhas dos olhos ou o quê, mas há outros países que também aconteceu a mesma coisa. Tipo, como eles estavam a dizer também no podcast David Carreira, o David Carreira também é francês e tudo, estavam a dizer em França. E eu depois fui ver, e também eu tive ciente quando houve as eleições, foi há pouco tempo, se não me engano, foi agora no verão, há pouco tempo. Nas eleições francesas, o partido que ficou em segundo lugar também foi o da direita. E não ganhou assim, e não ficou com grande diferença do partido da esquerda, assim dizer, que ganhou. Foi uma diferença até que pequena, assim dizer, em votos, de acordo com a população francesa, que é 63 milhões, até foi assim uma diferença pequena. E foi da extrema-direita que a gaja que estava, que era como é que ela chamava? A Marine... como é que ela se chamava? Marine Le... Marie Dupont, não? Como é que ela... francesa... Marine Dupont, não é? Não sei se é Dupont. Não é Dupont, é Marine... É Marine Dupont, é? Marine Le Pen, é Marine Le Pen. No caso, o atual presidente da França foi o Macron, mais 4 anos ou 5. E a que ficou em segundo lugar foi a Marine Le Pen, que era de um partido, e ela é, de extrema direita. Literalmente de extrema direita. Que ela queria sair da União Europeia, queria fazer moedas e notas com a cara dela. Totalmente. Quem é que não ia querer uma foto, uma nota, ter o dinheiro com a cara dela? Ela queria mudar de euro para outra nota, queria fechar as fronteiras e tudo. E quase ganhou. Ela também era extremamente homofóbica, xenofóbica e tudo. E quase ganhou. Teve muito, quase ganhou. Eu não sei como é que em 2022, no século XXI, ainda é possível que os partidos de extrema-direita, que partidos, pessoas que são contra a democracia, são contra todas essas coisas que nos fizeram ter tantos direitos, que são contra, que são a favor, no caso da, como é que ela a dizer, daquilo, eu esqueci-me do nome, não é democracia, da ditadura. Como é que pessoas que são a favor da ditadura
Como é que ainda há tantas pessoas que são a favor disso? Depois de lutarem tanto para sair da ditadura, que há poucos, menos de 100 anos, eu posso dizer que há mais ou menos 50 anos, ou mais ou menos isso, que ainda era bastante comum a ditadura. Ainda há vários países no mundo que a ditadura é o principal. Por exemplo, Coreia do Norte. E não vou falar da Coreia do Norte antes que cheguem aqui um míssil na minha casa do presidente Kim Jong-un, alguma coisa assim. Espero bem que nenhum da Coreia do Norte esteja a ver isso. Eu não estou a falar mal de vocês, mas como é que ainda é possível haver países no mundo, no século XXII, que trabalham com a ditadura? E há várias pessoas nos países que já são livres, que lutaram tanto para conseguirem ser livres, que são a favor de partidos e de pessoas que são a favor da ditadura. Que por eles vinha a ditadura. Metiam abaixo a democracia e vinha a ditadura. Depois de lutarem tanto para conseguir sair disso, de se livrar, tipo Portugal, de livrar-se do Salazar, do Marcelo, não sei o quê. Depois disso, ainda serem a favor de pessoas assim irem para o poder. Bem, eu não gosto muito de falar disso, isto virou muito política. Estávamos a falar sobre Portugal versus Brasil e ao fim tornou-se política, mas eu acho que é isso que eu tenho a dizer, também não quero deixar isto muito longo, para vocês não fartarem-se da minha voz. Mas é isso, tipo, eu não entendo, eu simplesmente não entendo. Debatem comigo aqui nos baixos dos comentários, eu vou querer responder-vos. Comentem aqui em baixo dos comentários a vossa opinião sobre todos os temas que eu falei aqui, que eu vou tentar debater com vocês, tentar falar com vocês nos comentários, para falarmos sobre isso e tentem-me fazer entender todas as coisas que eu não entendo. Eu gosto de aprender sempre. Eu estou sempre proposto a aprender, a saber coisas novas, por isso debatem aqui com baixo dos comentários. Mas já sabem, inscrevam-se no canal, essas coisas todas, compartilhem com vossos amigos e tudo. E o podcast de hoje vai ficar por aqui. Eu vou deixar aqui o podcast por aqui, vão ver outros vídeos e tal. E o podcast de hoje vai ficar por aqui. Desculpem lá se não gostaram do tema, mas há coisas que... Este podcast serve mesmo para isso, para falarmos sobre essas coisas que em outros vídeos não tem tanta abertura para eu falar, não é tanto o tema do meu canal, o tema do vídeo, e então eu tenho de falar. Por isso, muito obrigado e até o próximo podcast ou até o próximo vídeo.